Vamos falar sobre desenvolvimento pessoal? Essa tarefa tão importante para melhorarmos o nosso autoconhecimento e assim propiciar uma mudança do nosso mindset. Quando conhecemos nossas qualidades e nossos defeitos, nós vamos nos tornar profissionais melhores, pessoas melhores. Um dos livros que mais contribui para isso são Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Neste livro, ele coloca as bases para o desenvolvimento pessoal de qualquer ser vivo, de qualquer pessoa. Nesse livro, o Stephen coloca uma questão que ela precisa ser muito bem compreendida, como a gênese do desenvolvimento humano. Primeiramente, quando nascemos, somos totalmente dependentes dos nossos pais. Esses laços de dependência, eles são mantidos e vão sendo quebrados ao longo do tempo. Quando isso acontece, tornamo-nos independentes. As pessoas independentes têm a sua vida focada no eu, na pessoa própria. Deixamos de acreditar no outro para sermos nós mesmos. Esse conceito, ele é importante, mas nenhum de nós somos apenas independentes, não somos ilhas. A sociedade humana ela é marcada por uma relação social. E aí criamos um outro conceito, o da interdependência. Na interdependência, pessoas independentes utilizam as suas melhores qualidades em prol de um mesmo benefício. Quando estabelecemos relações de interdependência, o foco passa a ser de eu para o nós, para que juntos estabeleçamos o que é melhor. O Stephen coloca 7 hábitos para tornarmos o nosso desenvolvimento adequado. O primeiro hábito é o seja proativo e não reativo. Grande parte das pessoas são reativas. Elas reclamam daquilo que está acontecendo e não estabelecem nenhuma forma de modificar isso. É o governo, é o hospital, é a direção, é o outro colega e assim nunca melhora. Nós precisamos estabelecer relações de proatividade, porque assim vamos juntos na gênese do problema, procurando modificar aquilo que pode ser modificado em prol daquela solução. Num hospital deve ser assim. Quando somos proativos, buscamos um diagnóstico, buscamos uma melhoria, discutimos aquela relação abertamente com a direção em prol de uma mudança naquele processo, para que o nosso paciente seja beneficiado. O segundo hábito das pessoas altamente eficazes tem a ver com tenha um objetivo em mente, um objetivo claro. Eu já disse isso na questão de atendimento ao paciente. Nós precisamos ter um objetivo em mente sempre. O objetivo de termos um diagnóstico, objetivos de termos o nosso consultório bem estabelecido, de termos um colega de trabalho de forma adequada, um profissional. O objetivo, ele tem que ser muito claro. Quando não temos um objetivo, acabamos caminhando em círculos, não definimos o que precisamos. O terceiro hábito da pessoa, ele deve ser focado em uma essência. Primeiro, o que é mais importante. Essa é a tarefa básica do essencialismo. Em todas as relações, temos que estabelecer um caminho, o mais importante primeiro. No diagnóstico, por exemplo, fizemos um diagnóstico de pneumonia. Se eu não entrar com antibiótico, começar um tratamento, não vai melhorar o nosso paciente. Eu preciso ter isso em mente. Quando eu estabeleço um diagnóstico de apendicite, eu preciso colocar esse paciente numa mesa de cirurgia e operá-lo. Porque este é o tratamento, este é o mais importante. Não é só dar o remédio para a dor. Quando temos isso muito em mente no nosso trabalho, nós vamos direto ao problema. O quarto hábito é o das relações de ganha-ganha. Todas as relações humanas elas têm que ser pautadas em uma relação onde todos nós ganhamos. Assim crescemos, assim temos vontade de praticar aquele ato. As relações de ganha-ganha são a base hoje dos relacionamentos sociais modernos. Quando tornamos-nos interdependentes, estamos estabelecendo uma relação de ganha-ganha com a pessoa que amamos, com os outros profissionais, no nosso trabalho, nas corporações, porque todos devem ganhar. Quando todos ganhamos, aquilo vai para frente, temos interesses em comum. O quinto hábito é o compreenda para ser compreendido. Eu primeiro preciso entender um problema para depois opinar sobre aquele assunto.
O médico, ele primeiro precisa compreender o que o paciente traz para depois estabelecer um caminho em relação ao tratamento. Quando passamos o carro na frente dos bois, como se diz, essa relação fica prejudicada e acabamos nos fazendo compreender antes de compreender a gênese do problema. Isso é errado. O sexto hábito dessas pessoas altamente eficazes é o de criar sinergia. Quando unimos as forças, aumentamos o nosso poder de ação. E isso explica uma relação matemática de álgebra que antes não era entendida. 1 mais 1 é igual a 3. Quando discutimos o caso com um colega, pensamos em outras hipóteses e isso vai auxiliar o nosso paciente. Ele vai ganhar com aquela discussão. Discussões respeitosas, mas as discussões elas são importantes. Nós devemos compartilhar informações. Assim, vamos criar uma nova hipótese, novas teorias e criamos sinergia em relação ao atendimento. E o sétimo hábito das pessoas altamente eficazes que deve ser considerado é o de afinar os nossos instrumentos. Nós somos seres humanos e como seres humanos temos 4 vertentes: bio, psicossocial e emocional, espiritual. Nós, seres, precisamos ter estabelecidos como médicos a nossa questão biológica. Nós também precisamos ter o nosso corpo bem saudável para assim propiciar saúde. Devemos praticar atividade física, nos alimentarmos adequadamente, dormir de forma eficaz e adequada. Assim, cuidamos bem do nosso componente biológico. Do nosso componente emocional, precisamos ter a nossa vida pessoal também equilibrada. Nossas famílias, nossas esposas e esposos, nossos entes queridos, de forma protegida. Assim, nós vamos estar certos, estarmos tranquilos para podermos praticar a medicina da melhor forma possível. E como somos seres relacionados socialmente, também precisamos ter esse aspecto em sociedade, desenvolver nossos hobbies, desenvolver as nossas sociedades da qual participamos, clubes, associações médicas, enfim. Termos também uma vida extra-hospital, muito bem conceituada. E hoje, cada vez mais se discute a teoria de espiritualidade. Isso não tem a ver com religião, mas certamente a física quântica, ela explica essa necessidade de entendermos este universo maravilhoso que nos cerca. Quando temos essas 4 vertentes muito bem estabelecidas, afinamos o nosso instrumento corporal e assim nós podemos contrabalancear os outros 7 hábitos, fazendo com que isso se torne uma prática para o nosso desenvolvimento.